Olá, alunos! Na nossa última aula, nós estudamos um pouquinho mais acerca do artigo de opinião. Nós vimos suas características, sua estrutura, entendemos o seu objetivo, onde ele circula com maior frequência, tá? E hoje nós vamos, então, produzir um artigo de opinião. Se você ainda tem alguma dúvida em relação ao artigo de opinião, você pode acessar as aulas, você pode acessar a última aula, o material da última aula, para você tirar dúvidas acerca desse tema, tá? Então, eu vou passar então as orientações para vocês, tá? Como vocês devem então realizar esse artigo de opinião. O primeiro passo é vocês escolherem então um tema. Todo o artigo ele tem um tema. O tema, o que é o tema? É o assunto que você vai tratar naquele artigo. Então, eu escolhi um aqui como exemplo, tá? Apenas um exemplo para vocês, mas vocês vão escolher um da preferência de vocês. Eu vou dar algumas opções, mas vocês podem escolher um outro artigo se vocês quiserem. Então, por exemplo, a redução da maioridade penal. Então, é um exemplo de tema. Tá? Então, primeiro define o tema sobre o qual você produzirá seu artigo. Então, eu escolhi esse, mas é só um exemplo, tá? Vocês podem escolher outro tema. Depois, você vai, então, se informar mais sobre o tema por meio de pesquisas em fontes confiáveis. Então, se você tiver a opção de pesquisa, internet, você pode, então, pesquisar sobre esse assunto. O que as pessoas falam? Quais são as opiniões que tem aí na internet acerca desse tema? O que eu preciso saber? Se tem algum dado do IBGE, de alguma pesquisa. Então, você vai se informar mais acerca desse tema. Depois, em uma folha de rascunho, você vai selecionar os argumentos que sustentam a sua opinião e aqueles que se opõem a ela. Então, todo artigo de opinião, como eu falei na última aula, para que você defenda o seu ponto de vista, a sua opinião sobre o assunto, você precisa trazer argumentos que irão sustentar, então, irão sustentar a sua opinião. E também no artigo, ele também vem argumentos que também se opõem ali à sua opinião, para que você possa, então, gerar uma discussão. Por exemplo, dois argumentos que eu escolhi, então, se, por exemplo, eu fosse a favor da redução da maioridade penal. Então, quais são os argumentos que vão, então, sustentar a minha opinião? Primeiro, eu coloquei que um jovem de 16 anos, já é mentalmente capaz de saber o que é certo e errado. Depois, os crimes iriam diminuir. Então, esses, por exemplo, são dois argumentos que eu acho, por exemplo, que possa defender a ideia de reduzir a idade, possa reduzir a maioridade penal. Ideias que se opõem a essa minha opinião. Algumas pessoas acreditam que punir criminalmente não é a solução, e acreditam também que investir em medidas socioeducativas é a solução ao invés de prender. Então, eu apresentei aqui argumentos que são a favor da redução e argumentos que são contra a redução da maioridade penal, ok? Após isso, você então vai elaborar seus argumentos, que precisam ser consistentes, posicionando-se sobre os argumentos alheios. Então, aqui você vai então fazer um rascunho, começando a descrever os seus argumentos a respeito daquele assunto. Por exemplo, eu fiz um parágrafo rapidinho aqui só de exemplo. Então, penso que a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos seja importante para o Brasil, uma vez que muitos crimes são cometidos por jovens com menos de 18 anos. E com essa idade eles já sabem o que fazem. Alguns acreditam que a redução seja negativa, porque pensam que com medidas educativas e investimentos para diminuir a desigualdade social, os jovens possam sair da vida do crime sem a necessidade de serem presos. A punição criminal para eles não é uma opção. No entanto, aí eu vou continuar. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei os meus argumentos que eu defendo do meu ponto de vista. Então, eu acho que os crimes vão diminuir, eu acho que o jovem já é capaz de saber o que é certo e o que é errado. Aqui eu coloquei os pontos que sustentam meu ponto de vista, os argumentos que sustentam meu ponto de vista, mas eu também apresentei alguns que se opõem a isso, tá? Depois, então, você vai construir o seu texto, tá? Deve ter no mínimo 12 linhas e no máximo 25 linhas, tá? Não pode ter menos que isso. E aí ele vai ter então a seguinte estrutura. Então, primeiro você vai fazer então a introdução, que corresponde ao primeiro parágrafo, que é onde você apresenta o tema.
tá? Faz comentário geral sobre ele. Então, no primeiro parágrafo, o que você faz? Você deve introduzir o assunto para que a pessoa que for ler o seu artigo ela possa saber do que você vai falar durante o tema. Então, por exemplo, se eu fosse falar sobre a maioridade penal, né, eu começaria então meu artigo com a introdução da seguinte forma: ó. No Brasil, atualmente, a Constituição Federal determina que a partir dos 18 anos uma pessoa já pode se responsabilizar pelos seus atos criminais. Já há algum tempo vem se discutindo a possibilidade de reduzir a idade de 18 para 16 anos. Esse é um tema que gera muita discussão entre as pessoas e há muitas opiniões divergentes acerca disso. Então, aqui no primeiro parágrafo, eu não discuti, eu não coloquei se sou a favor ou contra, eu não coloquei os meus argumentos, eu apenas apresentei o assunto. Então, ao você ler no primeiro parágrafo, você já sabe que durante o restante, né, dos parágrafos, durante o restante do texto, eu irei então discutir mais a respeito disso, colocando a minha opinião. Aqui eu apenas apresentei o assunto, então você já sabe que o assunto será a redução da maioridade penal. Esse é o primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, né, até o penúltimo, ou seja, normalmente o desenvolvimento é o segundo, terceiro parágrafo, tá? Então, você vai desenvolver o seu assunto. Aqui você vai apresentar. Aqui você irá, então, apresentar seus pontos de vista, a sua opinião, seus argumentos sobre o que você é a favor, o que você é contra aquilo, por que você acha certo, por que você acha errado. Então, você vai apresentar, né, a opinião e vai discutir a respeito daquilo, também trazendo pontos de vista diferentes. As pessoas pensam isso, mas eu acho aquilo. Você vai colocando a sua opinião, sempre com argumentos, tá? Normalmente é um parágrafo ou dois para fazer o desenvolvimento, tá? Por fim, que corresponde então ao último parágrafo, você vai reforçar sua opinião sobre o tema e vai finalizar o assunto. Então, por exemplo, se você é a favor da maioridade penal, é só um exemplo, você vai finalizar o seu texto, então, dizendo, né, que você é a favor por isso, por aquilo, que essa é a solução e tal, e vai fechar o assunto, ok? Então, você vai produzir o artigo dessa forma. Vai escolher um tema, vai pesquisar sobre ele. Depois, quando você for escrever, você vai fazer o primeiro parágrafo com a introdução, o segundo parágrafo e o terceiro, você vai desenvolver o assunto apresentando argumentos, pontos de vista, defender a sua opinião. E o terceiro e o último parágrafo, né, pode ser o terceiro ou quarto parágrafo, você vai então reforçar e finalizar a sua opinião sobre esse assunto, tá bom? A atividade de hoje é isso. Professora, qual que é o tema que eu posso falar sobre isso? É um tema da sua escolha, tá? Não pode ser, lógico, um tema inadequado, mas tem que ser um tema que há uma discussão. Eu coloquei alguns temas aqui que são bem comuns, né? Que você achar sobre ele, discussões, e você pode escrever a respeito disso, tá? Então, machismo versus feminismo, preconceito racial ou étnico, intolerância religiosa, segurança no Brasil, saúde pública, gravidez na adolescência, ou um tema de sua preferência. Mas essas aqui são algumas ideias para você então produzir o seu artigo de opinião. Faça um artigo de opinião no caderno ou diretamente no Word e me envie, tá? Lembrando que não pode copiar nenhum artigo de opinião já existente na internet. Você pode apenas pesquisar, ler assuntos relacionados, mas você irá produzir sozinho o seu artigo de opinião, ok? É isso, obrigada.